A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aleluia. Para nossa reflexão e meditação da palavra de Deus, nós vamos ler o Salmo 8, o versículo 4 em diante, fala assim: O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de honra e glória o tem coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, deixe-me fazer uma pergunta para você. Quem você acha que é? Ou como você se vê? Quem é você? Quem sou eu? Eu me pergunto, quem sou eu? Como eu me vejo? Quando me deparei com este salmo, eu fiz esse questionamento para mim: quem sou eu? Por que Deus me ama? Por que Deus quer salvar a minha vida? Por que Deus quer me ajudar de forma tão graciosa, né? E essa pergunta a gente tem que se fazer, né? Porque nós temos quando nós nascemos e começamos a viver, começamos a crescer, começamos a ter vontades, começamos a imaginar coisas, a pensar coisas, nós começamos a achar que nós podemos todas as coisas. De fato, nós podemos todas as coisas, né? Porque Deus, quando Ele nos criou com um objetivo, Ele nos criou com um propósito, Ele nos criou para que nós venhamos a ter uma comunhão com Ele e também para dominar a terra. Deus, quando Ele criou o homem, criou para tomar conta, para preservar, para cuidar, para zelar, para dominar sobre a terra, né? Então Ele fez com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos e tudo que puseste debaixo dos seus pés. Então Deus nos criou com esse propósito. Agora, quem sou eu para ter essa autoridade, né? Quem é o homem para ter essa autoridade? Bom, aí nós vamos ter que ir para o primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, para que nós venhamos a ler o que está escrito lá. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, a palavra diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E no versículo 19 está falando assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo. Quando Deus coloca o homem no jardim, nesse tempo Adão, o primeiro homem, era santo, livre de pecado e vivendo em perfeita comunhão com Deus. Vivendo em perfeita comunhão com Deus. Era o primor da criação de Deus e foi-lhe dado responsabilidades de trabalhar sobre as diretrizes de Deus no cuidado da sua criação. O homem tinha que cuidar, zelar pela criação de Deus. Este relacionamento harmônico entre Deus e o homem findou por causa da desobediência de Adão e Eva. Então, meus queridos, nós fomos criados, o homem foi criado para ter uma comunhão, né,
perfeita com Deus, mas o pecado nos separou de Deus. Olha só, no capítulo 2,16 fala assim: desde o marco inicial da história, a raça humana, ou seja, o homem, tem estado vinculada a Deus, mediante o quê? Mediante a fé, né? Fé na sua palavra e também na obediência da sua palavra, como uma verdade absoluta. Nós temos que crer e viver a palavra de Deus como a verdade absoluta. Deus é criador, meus queridos. Quando nós andamos com Deus, nós temos que andar com Ele como sendo o Senhor de tudo, né? Nós temos que abrir mão mesmo da nossa essência e dizer: o Senhor é a nossa essência e não nós. Muitos erramos porque nos achamos capazes demais e superiores demais, e isso nos causa uma derrocada espiritual. A vida por meio da fé e obediência foi o princípio regedor da comunhão que Deus, requeria de Adão e tinha feito, com Adão desde o princípio, lá no Éden. Adão foi advertido que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal é a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento que Deus advertiu: desta árvore não comereis. Este risco de morte tinha de ser aceito por fé, tendo por base aquilo que Deus disse, posto que Adão ainda não tinha presenciado a morte humana. Ou seja, era um ser que estava ali, não tinha a necessidade de morrer, ia viver eternamente, O mandamento de Deus a Adão foi um teste moral. Esse mandamento significou para Adão uma escolha consciente e deliberada de crer e obedecer, ou descrer e desobedecer à vontade do seu Criador. Meus queridos, aqui é que está a grande questão. Nós somos postos à provas a partir do momento quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, quando nós começamos a ouvir o Evangelho e quando nós começamos a participar da congregação. Todos nós somos postos à prova para crer ou não crer naquilo que Deus tem tratado com cada um de nós. Tudo na vida de um cristão é depender de Deus, e tudo na vida de um ser humano depende dele estar ou não estar na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, Deus vai lhe dar as orientações, vai lhe revelar aquilo que Ele quer para você. Agora, é necessário despertar em nós, despertar no meu coração, despertar no seu coração. Uma das coisas que eu preciso fazer, que você precisa fazer, é mergulhar na leitura da palavra, é mergulhar na oração, é mergulhar na consagração. Nós temos que ler a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente lê, é muito prático nós memorizarmos a palavra, É ler em voz alta para que a gente ouça também a palavra e ficar ali, reprogramando a nossa mente com a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente, pela fé, alcance as maravilhas do Senhor, Então, Adão, se ele cresce na palavra de Deus e obedecesse, viveria para sempre. Hoje nós temos essa oportunidade. Se nós crermos na palavra e obedecermos a palavra, nós temos a oportunidade de receber um corpo transformado por Deus e nós venhamos a viver eternamente. Ou, se a gente não acreditar e não obedecer, a gente não vai viver eternamente. Isso é uma escolha,
Toda a palavra de Deus nos remete a uma escolha: crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. E nós temos que entender quem sou eu. Eu tenho que buscar quem sou eu, né, neste mundo. Para que eu vim neste mundo? Quem sou eu? Né? E Deus, ele faz isso com Jesus. Quando nós lemos aqui o versículo 4, o versículo 4 até o versículo 6 aqui, vem falando de quem? Vem falando do Filho do Homem. E o Novo Testamento, ele cita esses versículos na Septuaginta, e aplica a Jesus. Somente nele cumprem-se totalmente todas as verdades, e é nele que se dará como representante à raça humana o pleno domínio sobre a criação. Aqui vem falando que nós temos que entender quem nós somos, e aqui vem falando que Jesus é o nosso representante legal. Jesus é aquele que morreu para nos salvar, para dominar. Através da sua morte, ele retoma a glória perdida no Éden e faz com que eu e com que você, acreditando na sua palavra, acreditando no seu poder, nós venhamos a ter a glória perdida de vida eterna, de comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, conquistadas por meio de Jesus. No versículo 5 está falando de glória e de honra, e aqui o Salmo expressa a elevada honra que Deus conferiu ao homem, conferiu à raça humana. Afirma que nós, como seres humanos, fomos criados por Deus com um propósito glorioso. Não somos meros mortais, produtos de evolução natural ou algo criado por acaso. Não. Nós fomos criados com um propósito glorioso. Deus nos amou, Deus nos criou, Deus nos formou à sua imagem e semelhança. Então nós somos tão valiosos, nós somos tão valiosos para Deus, que nós não somos objeto comum, nós somos objeto especial do seu cuidado e da sua graça. Ele nos honrou ao escolher-nos para dominar sobre a sua criação. Isso é maravilhoso. Nós perdemos esse domínio, nós entregamos esse domínio quando nós damos lado ao pecado, quando nós obedecemos às trevas, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, e assim nós damos lugar para o diabo e os seus principados dominarem as coisas do mundo. Mas Jesus resgatou isso. Jesus, com o seu sangue, ele quebrou esse domínio. E hoje nós podemos confessar Jesus e podemos reaver para a minha vida, para a sua vida, as bênçãos de Deus. Mas nós temos que meditar na palavra, guardar a palavra, viver a palavra, consagrar a nossa vida, jejuar, orar, declarar, mudar a mente, mudar o pensamento, mudar o comportamento, é ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida, é aprender tudo de novo, é desconstruir aquilo que durante muitos anos foi construído em nossa mente e começar a construir a palavra de Deus em nós. Você tem que desmanchar aquilo, os conceitos, os ensinamentos, os costumes, as tradições, é fazer, tudo de novo. Quando o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura, ele está dizendo assim: ei, você tem que morrer para o seu velho homem, você tem que abandonar as suas velhas vontades, e assim você olhar para Cristo e ver que Ele é o autor e é o consumador da nossa vida. Meus queridos, arrependimento, mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de falar, de palavras, deixar palavras torpes, deixar palavras de mentira, deixar palavra de fofoca, deixar inveja, deixar essas coisas que nos atrapalham. Nós temos que mudar de vida, e a mudança só começa dentro de mim e dentro de você. Eu preciso de mudança, e todos nós precisamos de mudança para receber, E isso vem com a convicção. Então, quando nós falamos assim, quem é o homem mortal
para que Deus se lembre dele. Nós somos criaturas de Deus que fomos criados para ter comunhão com Ele. Mas o pecado, o orgulho, a soberba que habita em nós nos afaste de Deus. Meus queridos, esta palavra é para mim e é para você. Esta palavra é uma palavra de mudança, arrependimento, confissão de pecados, leitura da palavra de Deus, oração, jejum, consagração, apresentar a Deus algo que Ele possa requerer para Ele, em nome de Jesus. Jesus está voltando, a igreja precisa se acordar, a igreja precisa se unir em oração, não importa onde nós estejamos, importa que nós possamos unir o nosso espírito em oração e intercessão para a glória do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe.